Amém. Deuteronômio 30, versículos 19 e essa primeira parte do 20. Está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e o quê? A morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Como? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Foi claro, né, irmãos, o versículo? Amém? Então, esse vai ser o nosso versículo-chave, tá bom? Em paralelo a ele, não precisa nem abrir, mas em paralelo a esse versículo, eu quero que vocês tenham em mente Gálatas 6:7, que está escrito assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que ele planta, ele colhe. Então, vamos ter em mente essas duas passagens bíblicas, e hoje eu vou falar de 3 pontos principais. Eu vou falar de escolha, eu vou falar de palavras e pensamentos e vou falar de ações. E vou trazer a relação direta com essa palavra que nós lemos agora. A vida do homem é constituída basicamente das escolhas que são feitas todo dia, né? Desde a escolha, hoje eu tive que escolher uma roupa para vir para cá, para a igreja, você também, a maquiagem, o cabelo, o sapato. Desde de escolhas simples, né, que não envolve nenhuma complexidade a mais, desde escolhas simples até escolhas mais significativas. A vida do homem é permeada de escolhas. A vida é assim. Nós estamos aqui em Teresina, mas nós somos de Fortaleza. Sou cearense, mas houve um momento de escolha. Eu já contei essa história aqui para vocês. Eu sempre gosto de lembrar dessa história porque eu trago à memória a direção de Deus para a minha vida. Então, vocês sabem da história, já contei aqui algumas vezes. Foi nos dado uma palavra muito direta, né? Um homem de Deus chegou na cidade, um homem de Deus que era lá de Manaus, chegou em Fortaleza e mandou um recado. Diga aos pastores Fábio Aratuso que eu quero falar com eles. E aí, em particular, com muita tranquilidade, muita gentileza, ele disse: Deus vai tirar vocês daqui. Deus vai levar vocês para um outro lugar, para um outro território. E assim, deu todos os detalhes. Vocês vão cuidar do corpo de Cristo. Né? Vocês vão ser como José de Arimateia, vão cuidar do corpo de Cristo, vão estar ali no meio dos magistrados. Isso tem acontecido muito na vida do pastor Fábio, e foi todo um detalhamento muito tranquilo, bem calmo, o homem de Deus que foi instrumento dessa voz. E 3 meses depois, ele ficou assim escandalizado, inclusive ele falou: eu estou escandalizado, foi muito rápido. 3 meses depois nós estávamos aqui. Mas nós poderíamos ter recuado e ter posto ali por terra aquele plano tão bonito que Deus tinha para nós. Abraão não fez isso? Tem um filho da promessa, você vai, viu, Sara? Você vai engravidar, vai ter um menino. E aí Abraão, assim, ele com Sara, fizeram um negócio todo, deram um jeitinho lá e esculhambou quase tudo, mas aí Deus ainda salvou, né, a promessa que havia feito. E Deus não chegou para Abraão dizendo: Abraão, calma, não faz isso não. Eu não dei minha palavra? Eu vou cumprir. Então foi liberada uma palavra e por isso eu e pastor Fábio estamos aqui em Teresina. Nós escolhemos dizer sim para Deus. Eu sei que outras pessoas, amigos nossos inclusive, diziam: eu não saio daqui, eu não saio de Fortaleza, eu não saio de perto da minha mãe. Mas nós escolhemos estar aqui, escolhas, né? Desde sempre, nós escolhemos alguma coisa. Eu lembro que eu comecei a fazer eletrotécnica na antiga Escola Técnica Federal do Ceará, hoje Instituto Federal. Eu escolhi eletrotécnica. Sei lá, coisa de jovem. Eu não tinha muitas coisas assim, muito ajustadas na minha cabeça, assim, o que eu ia fazer da minha vida. Mas é bonito, olha só o tamanho do nome do curso, eletrotécnica. Tem muito cálculo, matemática.
Eu acho linda a matemática, a física, mas na minha essência ainda tenho assim meio que um espírito artístico. Eu estou mais voltada para as letras. Mas eu fui para a eletrotécnica. Tinha o quê? A sala tinha, sei lá, 50 garotos e 5 garotas. Eram os meus irmãos. Inclusive, no meio estava ali o Fábio, né? Foi lá que nós nos conhecemos. E aí, muito irmão, né? Ele sempre arrastou uma asa para mim. Ele sempre arrastou uma asa para mim. Isso aí eu já disse para ele, vou contar para gerações da nossa casa, os netos, todos vão saber que você era encantado pela minha pessoa. Isso é fato. Eu tenho eu tenho os fatos, não tenho contrafatos, né? E ele sempre foi assim um bom partido, um menino muito bom, mas é uma outra pregação, né? É uma outra pregação. E eu naquela sala com todos aqueles garotos, né? Aquela vida de jovem, né? Jovem, tudo tá bom para jovem, tudo é divertido para jovem, tudo é maravilhoso. E aí você vai ganhando a maturidade, e eu fui trabalhar na indústria, mesma indústria também, que o Fábio estava, né? Trabalhamos lá numa têxtil. E eu lá cercada de placas, de tensões, levei uns choques lá também, testando as coisas, indo para a máquina e voltava para a bancada. Mas aquilo não estava me fazendo feliz, não era aquilo. E aí lá se vai, eu vou fazer vestibular para administração. Não sabia exatamente do que se tratava. A administração deve ser para administrar alguma coisa. E fui fazer esse vestibular, não tinha tempo para estudar, porque eu passava o dia ali trabalhando. Aí não deu certo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar tudo. Eu vou abandonar essa vida das máquinas, dos cálculos, das tensões, das correntes elétricas e eu vou me dedicar aqui a estudar para o vestibular. E o meu pai, não faça isso, você está construindo a sua carreira. Tão jovem ainda. Né? Quando eu passava ali na indústria, tinha o quê naquela indústria? 90% do quadro era de homens, né? Era muitos trabalhadores ali. Quando eu passava, eles olhavam assim, olha, você contava nos dedos as mulheres, porque era um mundo bem masculino. Apesar de que havia mulheres lá muito habilidosas. Eu não sou da ala, não acho que tinha machismo, não. É porque era próprio do trabalho ali ser mais homens mesmo. Né? As mulheres estavam ali muito bem resolvidas. Eu não, porque eu queria outra coisa. E aí eu desisti de tudo, meu pai não faça isso, porque o meu pai achava assim, ele tinha todo aquele orgulho, né? Minha filha trabalha lá na indústria com as placas e tal. Mas aí eu fiz a escolha, não, eu vou deixar tudo e vou estudar para o vestibular e vou fazer letras. É um mercado assim, bem interessante, porque dinheiro você não vê muito, não. E eu comecei a fazer, eu passei, né? Fui muito bem classificada, fiquei lá entre os 10, né? Realmente nos dedicamos a Matusa nessa época também, estava junto comigo estudando, a gente estudava o tempo todo, nós escolhemos, né, aquele ano para dedicar ao estudo. E eu comecei a fazer letras, e aí eu me identifiquei no ato. Nos primeiros semestres eu já estava felizona com o curso. Então é por aqui, realmente me encontrei. Mas aquela decisão, ela refletiu em alguma coisa. Né? Enquanto eu recomecei a vida, a carreira, o Fábio continuou na vida dos cálculos, na vida das máquinas. Ele só deu um salto do Instituto Federal para a Universidade Federal. Ele continuou, a base dele foi ganhando mais robustez. Então, para o pastor Fábio, outras portas foram se abrindo ainda muito mais facilmente. Ele já estava muito habilidoso naquela área. Foi um preço que eu paguei. Eu ganhei, né, em alegria por estar na área que eu queria, e eu perdi tempo, digamos assim. Não foi uma perda total. Conheci o meu esposo e aprendi muitas coisas. Eu tive o meu aprendizado. Quantas pessoas não passam por isso? Aqui mesmo na igreja, quantas pessoas não recomeçam? E é muito bom também recomeçar, viver um novo, viver uma nova proposta, uma nova trajetória. Mas, claro, tudo tem, né, os seus ganhos, as suas perdas. Muitas vezes você pode até ter falado aqui, se eu tivesse aceito aquela proposta de emprego, se eu tivesse recusado aquela outra, é escolha, envolve uma escolha, né? O cônjuge, a pessoa que você escolhe para casar,
essa escolha precisa ser muito bem feita, porque é definidora para o resto da vida. A gente não casa para descasar. Eu vejo, inclusive, pessoas descrentes, né, que nem têm assim tanto apego à palavra, nem conhecem e se sentem desconfortáveis em se casar para descasar. Eu vi uma pessoa incrédula dizendo assim, não, eu casei para ficar casado. Porque é desconforto, divórcio traz muitas dores. Então, nós casamos para permanecer felizes, né, casar bem. E casar mal é um inferno, né? Porque a vida toda sofrendo. Então, é uma escolha importante. E é preciso focar muito bem na palavra para não errar no alvo, não errar na escolha. São exemplos que nós temos na própria vida. Quanto mais a palavra é cheia de exemplos, né? Sansão versus José. Nós temos Sansão, um homem que era totalmente entregue aos amores. Era um bom vivant, um Dom Juan. Era um homem cheio de charme, bonitão. Quando Sansão passava, pegava um, pegava outra, aquela bagunça. Aí, na outra ponta, José, tão jovem ainda quando foi para o Egito. Olha como é bom ser centrado, minha gente. Olha como é bom ter foco. José, a primeira mulher que deu em cima dele, eu acho que ele era bem bonitão também, porque ficou louca, né? Mulher casada, foi em cima de José. José se desvencilhou dela com um desespero tão grande, ao contrário do Sansão. José não queria aquilo de jeito nenhum. Eu lá quero me com isso, era com a mulher casada, esposa de um homem que confia em mim, de jeito nenhum. Se desvencilhou dela, saiu correndo. E como foi bom, porque ele ganhou uma esposa do Senhor, filhos do Senhor. Ele viveu uma prosperidade tão grande no Egito, ele soube administrar o tempo ruim, com muita maturidade, e soube celebrar o tempo bom. E não faltou nada para José, e nem faltou nada para os dele, para o seu pai, para os seus irmãos, não faltou nada. Olha como é bom estar na escolha, olha como é bom, momento decisivo você dizer, eu vou para a obediência, eu vou para o caminho reto. Né? Falando em caminho reto, a gente tem também um par que nos exemplifica tão bem o que é escolher e o que Saul e Davi. Episódios muito chaves assim na vida de Saul. Os amalequitas eram o inimigo do momento, numa determinada guerra. Saul vivia em guerra, Davi vivia em guerra, eram homens de guerra, de puxar a espada. E numa determinada guerra contra os amalequitas, Deus falou assim, destrói tudo. Acaba com tudo. Dizima tudo. Não é para sobrar nem criança, nem mulher, nem boi. E nada. Acaba com tudo. Aí Saul, ele abriu umas exceções. Deus falou para ele abrir exceção? Não falou, não. Destrói tudo. Acaba com tudo, termina tudo. Deus sabe os seus desígnios, tá, meus queridos? Isso aqui é a justiça de Deus, não é a justiça do homem, não. Ah, mas deixa a criancinha viva. Gente, isso é Deus. Aí não dá para acompanhar os pensamentos dele. E aí, Saul abriu umas exceções. Vamos deixar o rei vivo, Agag, para a gente mostrar aqui como despojo de guerra. Para mostrarmos aqui como nós prevalecemos contra os amalequitas e vamos humilhar aqui o rei, vamos, enfim. Ele abriu mão também, deixou o gado bom, a ovelha, tudo aquilo que era bonito, bom, farto aos olhos, ele deixou vivo. E lá se vem Saul com essas coisas, com o rei, com os gados, os bois, as ovelhas, as cabras. E aí o profeta disse, mas o que foi isso? Deus falou para tu exterminar tudo, tudo. Não, mas a gente trouxe aqui o rei para mostrar o nosso poderio. Olha, trouxemos aqui o gado, vamos sacrificar o Senhor. Aquilo teve um preço, aquela escolha teve um preço. Outro momento também tão importante na vida de Saul, eu quero que você guarde essas coisas, esses exemplos, para você mesmo não cair no mesmo erro de Saul. Filisteus, o inimigo agora eram os filisteus. E filisteus era povo brabo, viu? Violento. Filisteu não estava para brincadeira, não.
Eles vinham, quando eles vinham contra Israel, era estrago grande, era estrago. E aí o inimigo eram os filisteus. E o povo, parte dos soldados, foram se esconder, se dispersando com medo, apavorados, porque os filisteus estavam assim com muita ira. Eles estavam com ainda mais preparo para ir contra Israel. E ficou uma parte dos soldados com Saul. E eles estavam aguardando a chegada de Samuel, para Samuel ungir, abençoar e eles poderem sair. E eles estavam com medo, os soldados estavam aterrorizados, porque não era, gente, qualquer inimigo, era filisteu. E eles ali esperando, e passou o primeiro dia, o Samuel não apareceu, segundo dia, Samuel não apareceu, terceiro, quarto, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, o povo já se dispersando, já assim, com a paciência, já indo embora. E o rei, sem saber o que fazer, disse, vamos sacrificar, vamos orar aqui, vamos fazer tudo, mata ali o boi, vamos fazer o que o profeta ia fazer. E ele não chegou, a gente faz. Na hora que ele terminou de sacrificar, quem foi que apareceu? Samuel. Ele disse, Saul, o que foi isso? Não, porque pela força, está escrito na minha tradução, pela força das circunstâncias, eu agi assim. Cuidado, né? Vamos ter cuidado com as circunstâncias que nos rodeiam. É porque não tinha como eu fazer diferente. Tu não aparecia. E aí Samuel disse para ele, Saul, hoje mesmo Deus teria confirmado o teu reinado. Hoje. Era hoje que ele ia confirmar o teu reinado para sempre. Como aquela decisão teve um impacto tão grande na vida daquele homem e de toda a sua descendência. Que impacto? Hoje Deus ia confirmar o teu reino para sempre. As escolhas precisam ser acertadas. Mas como é que eu vou acertar na minha escolha? Daqui para o final dessa pregação você vai entender bem direitinho como é que a tua escolha vai ser uma escolha boa. E as escolhas, elas estão sempre vinculadas. O que eu vou falar aqui é um negócio, é um todo, viu? O que eu vou falar aqui está tudo interconectado com essa proposta de Deus. Vida, bênção, morte e maldição. É escolha. E dentro dessa escolha aí, nesse entremeio, tem um negocinho chamado palavra e pensamento. Tudo está ligado, palavra e pensamento. As nossas escolhas, elas são permeadas por palavras e pensamentos. Aquilo que nos dizem, aquilo que nós dizemos, e as palavras vão gerando pensamentos. As palavras que ouvimos, as palavras que dizemos, tudo vai gerando pensamento na nossa cabeça. E eu vou puxar aqui mais gente da Bíblia para nos ensinar. Adão e Eva. O que aconteceu ali? Tudo foi dado a Adão e Eva. Tudo. Jardim, os animais, toda a criação, estava tudo disponível para eles. Mas existia uma ressalva, não existia? Uma árvore lá no meio que eles não poderiam, de cujo fruto eles não poderiam comer, não poderiam tocar ali, tinha que manter ali a distância, aquela árvore não. Mas todo o resto eles poderiam comer. E aí a serpente, na sua sagacidade, né, com as suas boas palavras, chegou e disse para Eva, é verdade que não pode comer aqui do jardim? Foi algo assim. Eu li isso aí recente, mas é algo assim. Ela meio que jogou a pergunta. E aí Eva disse, não, a gente pode comer tudo, menos aquela árvore que está lá no centro. Aquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal. Ah, mas não, isso não é verdade. Pode olhar na palavra. Que o inimigo das nossas almas, ele pega a palavra de Deus e ele descredibiliza. Ele coloca no nível de uma simples argumentação humana, uma palavra que é passível de ser refutada, uma palavra de cuja essência você pode duvidar, ele desmerece a palavra, vai dissipando toda a verdade que há dentro daquela direção de Deus. Não é isso não. Aí começa a colocar os argumentos. Porque você comer
dessa árvore aí, você vai ser igual a Deus. Já imaginou? Ó, se você comer dessa árvore, ali, você vai ter, teus olhos vão se abrir, você vai conhecer o bem, vai conhecer o mal, você vai ter conhecimento. E a palavra diz que para Eva, o conhecimento era agradável. Era agradável. E aquela argumentação foi que prevaleceu. Tanto para ela quanto para o marido. E eles, de fato, né, a história vocês sabem. Mas havia ali um argumento tão perigoso, que até hoje vigora, que é o ser criado querer ser independente do Criador. Ó, você vai ser igual a ele. Olha só o patamar que a sagacidade colocou Adão e Eva. Você vai ser igual a Deus. Igualou. Pegou a palavra, jogou ali no meio da discussão, no nível de argumentação, de refutação, e igualou a criação com seu Criador. Gente, é impossível fazer isso. E esse argumento, até hoje, ele vigora, tá? Quero... Vocês que estão aqui, olha, essa é a realidade. Esse argumento até hoje corre mundo afora. Não. Você... Ai, vida, crente, igreja. Não, isso não. Dá para abrir concessão, né? Fazer que nem Saul, dá para dar um jeito, dá para se antecipar, dá para passar na frente de Deus. Não, o argumento é elaborado e ele vigora. E esse argumento ele está na palma da mão hoje, que é no celular, na palma da mão. Eu estava dizendo para o Fábio, às vezes também conversamos com a Matusa, que nessa época de juventude, né, crente, não tinha tanto o aparato que tem hoje, de tecnologia, igrejas ricas, que tem. A gente não tinha muita coisa, não, quase nada, na verdade. Mas acho que, por outro lado, era mais fácil focar na fé, não tinha tanta distração. Hoje há muita distração. Começa aqui na minha mão. É um clique que eu dou. E essa escolha, ela é definidora do meu destino espiritual. Gente, eu espero que vocês estejam comigo, entendendo bem. Quem está em casa também. É definidor. É só um cliquezinho no celular. Mas muito no mundo espiritual e define a minha vida para a eternidade. Um clique no celular. Eu tenho que saber o que clicar, porque tem muita bênção hoje. Nós estamos estudando com o apóstolo Ruston, um curso que vai até dezembro, né? O curso dele vai até dezembro, módulo 1, 2, 3... São 3 módulos por aí. Estamos fazendo o curso com o apóstolo Ruston, via internet. Olha que bênção. Ouvir o meu apóstolo, ouvir os seus ensinos. É tão bom, ele é tão coerente. O apóstolo Ruston é tão coerente na postura dele. É um homem assim, irrepreensível. Você não vê dolo na vida do apóstolo Ruston, na sua casa, na sua esposa. É tudo direitinho. É tão bom ouvi-lo. Mas é via internet, mas é porque nós decidimos. Ele lançou o curso, né, incluindo os pastores dele, de outras das igrejas Efraim, né, existentes, e nós decidimos ir lá e clicar. E toda semana tem que dar um clique, toda semana tem que ouvir, toda semana tem que responder a atividade. É um clique. Mas há muita coisa que me leva também para outros caminhos, de trevas, de escuridão, é um clique. Hoje a escolha começa na palma da minha mão. O que é que eu vou ver? Que pensamentos vão entrar? Que imagens vão entrar? Que palavras vão entrar na minha alma? Eu tenho que saber que a minha alma não é lata de lixo, né? Então eu não posso deixar todo o lixo entrar. Então é uma escolha que eu faço. Eu escolho continuar dependendo do meu Criador e não separar. Hoje há um descolamento perigoso, mas um descolamento aí que está acontecendo para todo mundo ver. Um descolamento da imagem do ser criado com o seu Criador. Não, eu não sou homem nem mulher, eu sou o que eu estiver sentindo, eu sou um ser. Eu sou um ser.
aconteceu com vocês? Você olhar para a pessoa e você não identificar. Eu estou lidando com quem? X, Y, X, lá, né, na biologia. Você não sabe. Por quê? Porque é um descolamento da figura do ser criado do seu Criador. E eu quero te dizer, olha, na época que eu fazia Instituto Federal, gente, isso é 1900 e alguma coisa, pertinho dos anos 2000, eu já tinha colegas que argumentavam. Por quê? Que livre arbítrio é esse? Que eu não posso ficar longe de Deus se eu quiser. Eu disse, mas não dá. Você é criatura. Você é uma mera criação. Como é que você quer se desvincular de quem te criou? Como é que há vida fora da vida? Não há. A vida é essa aqui. Você tem que estar dentro da vida, colada com a vida, conectada com a vida. Mas não há esse entendimento por causa desses muitos argumentos bem feitos, bem elaborados, inteligentes. São argumentos muito inteligentes. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus também usa palavra. Claro, olha só, Deus usa a sua palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, desse verbo, dessa palavra. E nada do que foi feito, se não fosse por ele, teria se realizado. Era a palavra, era o verbo. Veja em volta, que criação maravilhosa, são imagens. É a criação, é a natureza que Deus usa para me encantar, para te encantar, para falar comigo, para falar com você. Deus usa a sua palavra, Deus usa um mundo imagético, Deus usa figuras, Jesus falava por parábolas, contava historinhas para a gente já ir desenhando na nossa cabeça todo um cenário. Se as trevas argumentam e usam de falácias, de filosofias vãs, se usa disso, de palavras enganadoras, Deus usa a palavra verdadeira. E aí você vai se livrando daquilo que é falso e se agarrando àquilo que é verdadeiro. Vou te dizer mais. Deus usa a palavra, Deus usa imagens e o próprio Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Nós somos corpo. Cristo é o cabeça. Ele é quem possui a mente da igreja. É Cristo quem possui o pensamento da igreja, a visão da igreja, o olhar da igreja, o ouvir da igreja. Ele é o cabeça. Glória a Deus! Nós estamos protegidos nessa palavra que é liberada a nós. Nós somos protegidos disso. Cristo é o cabeça da sua igreja. Ele é o líder da sua igreja. E quando nós admiramos um líder, nós vamos com ele. Quando o líder tem sonhos, são nossos também. Quando o líder tem projetos, são projetos nossos também. Então, os projetos de Cristo, os sonhos de Cristo, os ideais de Cristo são nossos também. A mente do Senhor, ela vai nos conduzindo, nós, corpo dele. Isso é muita proteção. Essas palavras, esses pensamentos do Senhor é que vai nos conduzindo como corpo. Isso é proteção para nós, isso nos ajuda na nossa escolha. Porque à frente de nós, diante de nós, está o nosso líder, a mente da igreja, o cabeça da igreja é Cristo Jesus, amém? Escolha pensamentos e palavras e vão desembocar em ações, atitudes. Nós vamos decidir, nós vamos pensar, nós vamos liberar e receber palavras e no final das contas isso vai refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes. É um conjunto de coisas, está tudo ligado, tudo interconectado. E quando eu penso em ações, quando eu penso em posturas, eu penso na parábola dos 10 talentos, tão conhecida nossa. Depois em casa você dá uma olhada. Eu não quero me estender muito. Mateus 25, 14 a 30 tem a parábola dos 10 talentos, as histórias que Jesus contava, né?
As historinhas que Jesus ia montando na nossa mente, aqueles cenários. E aí é interessantíssimo, porque havia 3 pessoas e para uma, o CEO, vou chamar de CEO, é uma linguagem moderna, o diretor-geral, executivo, o chefão. O chefão, ele deu 5 talentos para um dos seus funcionários, ele deu 2 talentos para outro e 1 para outro. Para cada um dos 3, ele deu recurso. Talento, né? Você vai lá na nota de rodapé da sua Bíblia e está lá escrito que talento equivalia a 6.000 denários, equivalente a um salário de 20 anos de uma pessoa que trabalha com diárias. É muito tempo. É muito dinheiro. Esse chefe tinha, viu, condição? Para um 5, para o outro 4, para o outro 2. Eu percebo que todo mundo está em pé de igualdade no recebimento dos seus recursos. Eu estou mais uma vez falando da justiça de Deus, não da justiça dos homens, desigualdade social. Se a gente nessa não vou conseguir explicar, passar aqui a mensagem do Senhor. Mas na justiça de Deus, tudo é igual. O sol nasce para todo mundo, nasce. A chuva, eu li um livro, né? Mas estava escrito lá, o personagem falou, nada tão democrático como a água, como a chuva. Chuva que cai aqui, pode ter caído um dia lá na China, hoje ela está caindo aqui, porque a água vai se movimentando no seu ciclo. Então a água está solta aí, a erva, a fruta, está aí. Isso foi dado para todo mundo. O recurso é dado para todos nós. Agora, é de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso contexto, de acordo com a nossa força. Aquela menininha que morava com Naamã e a sua esposa, aquela menina era cativa. Era empregada. Mas olha como ela foi tão importante, como ela foi primordial na vida de Naamã. Se não fosse por ela, Naamã tinha morrido de lepra. Tinha morrido de uma morte horrível. Mas aquela menina foi muito estratégica. Dentro do seu cativeiro, dentro da sua realidade, a ela foi dado um recurso. E ela tinha esse recurso para dar para aquele general. Eu tenho um recurso para te dar. Esse recurso se chama Deus dos Exércitos, Deus vivo e poderoso, Deus de Israel, e Ele pode te curar. Então não importa muito se você recebe, como a nossa historinha, se você recebeu 5, 2 ou 1. Importa a tua habilidade, o teu contexto, a tua realidade, a tua disposição de coração. Porque isso também é essencial na hora da partilha dos recursos, a disposição do teu coração. Então, para cada um é dado de acordo com todas essas características, porque nós somos diferentes. E não há um desmerecimento nisso, é o propósito, a chamada, é o momento de cada um. E Deus foi, e aquele chefe fez essa distribuição. E tanto é verdade que depende de muitos fatores o nosso recebimento. Receber, nós recebemos. E nós podemos fazer muita coisa. Ou não, é escolha também. E aí você vê o final da história, mas assim, com tanta clareza, aquele que recebeu 5, ele tinha os contatos dele. Ele tinha, já lhe elogiei lá em casa umas 2 vezes, porque acho que você é muito boa de contatos e conhece, você e seu marido conhecem, chegam para conhecer e querem saber quem é, e se tem uma rede enorme de pessoas que vocês conhecem, você também, aqui a gente é ligado por rede de contatos, e aquele homem que recebeu 5 talentos, ele tinha os contatos dele, não tinha? Ele tinha, ele estava com muito dinheiro, gente, ele estava com muito dinheiro. E aí ele saiu para negociar. E não há o detalhamento dessas negociações, mas ele saiu para negociar. O homem na volta fala até de banqueiros, o chefe. Ele fala uma linguagem financeira, né? Ele fala uma linguagem de negociação. Então esse de 5 talentos, ele tinha
os contatos, as fontes, a habilidade de negociar. Acho lindo isso. Não tem gente que vende bem o seu peixe, né? Tem gente que tem um negócio maravilhoso, mas não considera. Não tem muito valor, estou até com vergonha disso. Mas tem gente que pega um pedaço de papel, olha que papel maravilhoso. Você não sabe esse papel, você nunca escreveu nesse papel. É uma habilidade de negociar absurda. E esse dos 5 talentos, meu Deus, ele dobrou. Extraordinário. Extraordinário. E aí o que tinha 2, também dobrou. Também dobrou. Dentro da sua habilidade. Que o Senhor nos dê muitos talentos, amém? Que o Senhor nos dê muitos recursos e a gente saiba o que fazer. Principalmente que o Senhor nos dê inteligência para melhorar, multiplicar esses recursos. E aí, aquele que tinha um denário, um talento, equivalente a 6.000 denários, ainda era muito dinheiro, viu? Ainda era muito dinheiro, porque um denário, um talento, 6.000 denários, equivalente a 20 anos de trabalho. Ele estava com muito dinheiro. Mas o que ele fez? Esse homem aí, o nosso chefe, é carrasco, ele quer colher, inclusive, onde ele nem plantou. Eu vou guardar aqui, eu vou esconder aqui. Meu Deus, que inútil! Eu não quero que a gente seja inútil, eu não quero que eu seja inútil, nenhum de nós. É muito triste quando a gente é inútil, meu Deus. E aí, essa visão de que tu é assim, horrível, severo, só ele que tinha. Você vê os outros falando? Meu Deus, ainda bem que tu voltaste, eu estava com medo, porque o Senhor, mas está aqui, ó, eu dobrei, espero que o Senhor goste. Né? O Senhor é tão assim cruel. Essa visão, o de 5 talentos não tinha, o de 4 não tinha, só quem tinha essa visão ruim do chefe, do líder, era o que tinha um talento. Você percebe aí a mediocridade da mente? É medíocre. Medíocre. Havia ali uma burricezinha espiritual, uma burrice financeira, uma burrice de relacionamentos. Né? Não conseguiu nem falar para ninguém. Ei, me ajuda aqui. Nada. Ele simplesmente escolheu enterrar aquilo ali. Enterrei. E aí o chefe falou, o diretor falou, por que você não entregou aos banqueiros? Porque pelo menos não foi lá, colocou na poupança, como é aquele do Banco do Brasil? CDBI, bota lá que rende. Poupança é coisa do passado, né? Mas tem tanta forma. Agora tem umas contas digitais que o dinheiro rende assim 90%, 100%. Por que você não fez isso? Não tem nenhum aplicativozinho aí no teu celular? Não dá para fazer uma transferência, nada? Deixasse na mão de alguém para render alguns centavos, cara. Nem isso você não fez, nem isso. Mesmo me achando assim cruel. Agora a gente vai fazer o seguinte, me dá, passa para cá, o que tu não fez nada, e eu vou dar para quem? Pro de 4, para ficar mais ou menos igual. Gente, a matemática de Deus é diferente da nossa, tá bom? Eu vou dar para quem tem mais ainda. Aquele que está com 10 vai ficar com 11. Então, frutífero, Senhor, nosso Senhor, fazendo aquilo que vem na nossa mão, fazendo tudo aquilo que Ele nos deu com a aptidão, com a habilidade. Ele não é esse carrasco, era a mente desse desgraçado que achava isso, desse incompetente. Mas quem está por cima, quem é ampla das coisas, não vai ter esses pensamentos medíocres, essas desculpinhas. Vai simplesmente voar como águia. E vê lá de cima, a águia, ela voa tão imperosa, ela vê a presa lá de baixo, ela mira, ela calcula e vai. E ninguém segura a águia. Precisamos ampliar a nossa visão, porque a visão do nosso Deus ela é muito além do alcance. Quando eu viajo, né, a gente está na estrada, eu curto muito a estrada, eu olho os montes. Olha a altura daqueles montes, olha a nuance de verde nas árvores. É algo que o pensamento humano nem alcança. Tanta beleza da criação, da genialidade de Deus, da mente criativa de Deus, imaginativa de Deus.
E nós somos desse reino. Então, na nossa mão, a coisa tem que render. Existem pessoas que nos inspiram. Não existem aquelas pessoas que tudo que vem à mão dela rende. Eu tinha uma amiga que era professora igual a mim, na época que a gente dava aula em curso de inglês. Mas ela tinha um Ford Ka, e eu não. Ela tinha assim, uma habilidade, só andava linda, maquiada, no salto, com Ford Ka. Ford Ka dava prego às vezes, mas ela tinha um Ford Ka. Era velhinha, era de segunda mão, mas ela comprou. Ela fez lá a estratégia dela. Além das aulas de inglês, ela dava reforço e ia acumulando os recursos, ia multiplicando. Isso é lindo, eu estou cercada de gente inteligente. Cada vez que eu sento com algum de vocês aqui, eu fico, eita, eu tenho que, como pastora, eu tenho que estar sempre, né, me atualizando, porque só tem gente inteligente, graças a Deus. Pessoas habilidosas, pessoas inteligentes, com história tão bonita, com exemplos, com palavras. Isso é tão lindo, estar cercado de gente inteligente mesmo. E qual é a resposta que você vai dar para Deus? Qual é o teu nível de resposta? Você que está aqui me ouvindo, você que está em casa me ouvindo, qual é o seu nível de resposta para o teu Senhor? Que não é carrasco, mas é um Deus de justiça, é um Deus justo. Você quer que ele passe a mão na sua cabeça, mesmo você tendo enterrado o que ele lhe deu? Porque o que esse cabrinho aqui queria era ser compreendido, mesmo na preguiça, mesmo na sua inutilidade. Ele não queria outra coisa, só esperar. Ele queria que fosse compreendido. Não é assim que funciona a justiça de Deus. É outra direção. Minha gente, está tudo ligado aqui. Ó. Tem que saber escolher, tem que saber gerenciar palavras e pensamentos e tem que responder com ações frutíferas. Né? 30, 60 e 100? Está escrito lá na outra historinha que Jesus falou. Há uma multiplicação na vida de uma pessoa que é de 30 por 1, 100 por 1, 100 por 1. São os níveis. Mas dá para elevar nosso nível, amém? Dá para elevar. Hoje talvez não seja 30, mas eu estou ali no 60, mas dá para ir para 100. Dá para elevar. Com Deus, com o nosso Senhor, com esse reino generoso, a gente sempre vai crescendo. Pode olhar na sua vida as oportunidades que você recebe. Pode olhar a proposta de Deus para você. Sempre há ali uma possibilidade de crescer ainda mais. Dentro dos nossos talentos. A gente estava ontem assistindo as Olimpíadas, porque no Japão, minha gente, vou falar, né? A gente tem que assistir tarde da noite, às vezes, porque do outro lado do mundo. Mas ontem a competição foi dos skatistas, os skatistas, né? Os rapazes estavam lá no skate, hoje serão as meninas. Tem menina de 13 anos na competição. Olha só, 13 anos já competindo. Né? E eles lá, tudo, né, ornamentado, cada país com o seu uniforme, uns uniformes mais elegantes, né? Lindo o skatista, todo elegante na sua calça comprida, uma blusinha branca. A roupa voava, tremulava no ar, na elegância lá do seu skate. Tinha rapaz de 9 anos, de 24, tinha de 31. Eu vi um de 36. Ontem foi toda a ala masculina na competição do skate. E hoje à noite, né, as meninas. Você escolheu competir no skate? Você não escolheu, mas eles escolheram, são as escolhas da nossa vida. E um deles me chamou a atenção. O Fábio comentou comigo, olha, esse francês aí, o rapazinho, esse francês aí, em 2019, ele caiu numa outra competição, rachou o crânio, passou um ano se recuperando. Mas ontem, 2021, ele chegou com tudo. Ele chegou com notona alta, acho que não sei se ele foi medalhista, mas ele chegou perto. Ele chegou arrebentando. Você imagina se esse rapaz não tivesse parado um ano. Porque o caso dele foi sério. Mas ele chegou abafando. Porque ele decidiu que ele tem recurso, ele tem talento e ele tinha alguma coisa para mostrar. E ele mostrou para o mundo inteiro do que ele é capaz. Então nós temos recursos, nós temos talentos. Eu não sei se Deus deu a você um denário, mas é muito dinheiro ainda, viu? Equivalente a 20 anos de trabalho. Eu não sei se o Senhor te deu um denário, 2 ou 5, mas sempre há a possibilidade de você mostrar ao mundo que você sabe a que veio. Você sabe o seu propósito, você sabe da sua inteligência, da sua capacidade. Comece então com um denário,
Mas aí, ó, vai só dobrando e você vai ficar lá nas alturas, entrando no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor. Glória a Deus. Pode aplaudir, aplauda a Cristo. E para fechar, porque eu já me estendi bastante, mas para fechar, então, pastora, como é que eu vou escolher direito? Como é que eu vou gerenciar palavras, pensamentos? Como é que eu vou ter boas ações, boas atitudes, uma boa resposta, uma boa postura? Como é que eu faço isso? A resposta está naquele primeiro versículo que nós lemos, e eu vou ler aqui para você novamente, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Como? De que jeito? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Gente, o Samuel, o profeta, falou para Saul: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que fazer coisa ruim. É melhor estar aqui num domingo de manhã do que estar em outro lugar. É melhor ser crente, obedecer a palavra, do que fazer coisa ruim. Ô, Saul, o teu reino não foi confirmado hoje para sempre por causa disso. Tua vida tem que ser confirmada cada dia mais. Como? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua palavra, apegando-te a Ele. Aí você vai garantir a tua vida, a tua longevidade, uma vida de paz, minha gente. Uma vida mais feliz, um casamento abençoado, filhos que te fazem chorar de alegria e não o contrário. No nome de Jesus, habilidades renovadas para ti. E olha, no final, tudo é para Ele. Amém? O plano é um só. Você recebeu 1 denário, 2, 5. O plano é um só. Dar glória a Deus. O plano é um só. Viver Cristo. E como é que você ama o Senhor? Como é que você dá ouvido à sua voz? Como é que você se apega a Ele? Eu vi um grande homem de Deus. A igreja na Coreia tem quantos discípulos? Milhares. Gente, é um negócio assim que você fica... É uma igreja do mundo. E ele prega assim. Ele vai pregando assim. Ele não se mexe como eu e vai desse jeito aqui. O que ele prega é a palavra. E ele diz, prega bem pregado aqui. Ele não sai do canto não. E vai. Tá lá, milhares de pessoas. Porque essa palavra aqui é muito forte. Ele diz assim, você tem que vir para a igreja. Você tem que ler a palavra. Você tem que meditar nela. Assim você se livra do engano. Ali paradinho, quietinho, ele disse alguma mentira? Não. E é desse jeito. Amando esta palavra. Se apegar a Deus é se apegar a essa palavra. Dar ouvidos à sua voz é se apegar a essa palavra. Estar sempre em comunhão com Deus é vir aos cultos, às reuniões. É estar perto do fogo. Estar perto do altar. Amém, igreja? Pode levante aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus, vamos orar para a gente escolher bem. Vamos orar para as palavras do Senhor povoar os nossos pensamentos. Vamos orar para a gente ter resposta a 100 por 1. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, pela pregação da Tua palavra. Obrigada por ouvir a Tua voz nessa manhã. Obrigada, Senhor, pelas novidades do Teu reino. Pai, no nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a sermos apegados a Ti, encantados com a Tua palavra, com as Escrituras. Nos ensina, meu Deus, a andar no caminho reto. Como o profeta falou para Saul, Saul, é melhor obedecer, fazer sacrifício de tolo, do que ter atitude errada. Senhor, que essa palavra venha pulsar no nosso coração. É melhor obedecer, é melhor obedecer, é melhor obedecer, porque fora disso é sacrifício, fora disso é decepção, fora disso é não ter confirmação, é não ter o apoio do Senhor. Meu Deus, nos dá essa consciência que somos criação Tua e não podemos nos distanciar daquele que nos criou. Pai, povoa a nossa mente com os Teus pensamentos, que a nossa mente se apegue
entregue à tua palavra. Senhor, vem encher a nossa cabeça dos pensamentos do Senhor, daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é boa notícia. Vem encher, Senhor, a nossa mente. Consagramos a nossa mente a Ti, para que todo o nosso corpo também seja consagrado. O clique no celular, aquilo que os nossos olhos recebem, tudo consagramos a Ti, Senhor. Obrigada pela grandeza da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque aqui nos foi mostrado o caminho para termos boas escolhas, o caminho para termos bons pensamentos, boas respostas para Deus, o caminho para nos livrar do engano, das falácias maliciosas e andarmos na verdade. E o caminho, Senhor, é amar a Ti. O caminho é nos apegarmos a Ti. O caminho é nos debruçarmos nas Tuas Escrituras. O caminho é ser igreja do Senhor. Porque sendo igreja do Senhor, nós entendemos que Ele é o cabeça. Cristo é o cabeça. Cristo é a nossa mente. Cristo é os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca. E Ele vai nos conduzindo como líder da nossa vida, como líder da sua igreja. E Ele cuida de nós com todo amor, porque é o nosso noivo cuidando da sua noiva. Ah, Senhor, não poderíamos estar mais seguros. Ah, não poderíamos, meu Deus, viver mais em paz e mais felizes, porque nós temos um casamento, uma aliança eterna contigo. Pai, leva o teu povo debaixo dessa palavra para casa. Leva o teu povo debaixo desse pensamento, dessa verdade para casa. E que o teu povo, meu Deus, seja agraciado com talentos. O teu povo abra as mãos e veja a grandeza dos teus presentes. Aquilo que o Senhor entrega da parte do teu trono para nós, teus filhos. E nos dá, Senhor, a capacidade de responder 100 por 1, nos dá capacidade de dobrar os recursos, de negociar, de trazer provisão para a nossa casa, de sermos pessoas talentosas. Pessoas aqui, Senhor, são artistas. Pessoas aqui andam, Senhor, com magistrados. Pessoas aqui andam em diversas áreas. Que elas recebam habilidade, Senhor. Habilidade nos relacionamentos. Habilidade da multiplicação. Habilidade do gerenciamento. Pai, no nome de Jesus, Tu, Senhor, selou cada um aqui com talentos diferentes, com capacidades diferentes. Oh, Pai amado, que o Teu nome venha a ser glorificado nos nossos talentos. O Teu nome venha a ser engrandecido, porque tudo, na verdade, Senhor, é para prestar conta para o nosso grande diretor executivo. É para prestar conta para o nosso grande Senhor, que não é severo, que não é injusto, mas é um Deus de toda formosura, de todo poder, de toda glória. Amém, igreja? Aleluia, aplauda a Jesus, aplauda o Senhor.